Amém. A paz seja convosco, queridos. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a nossa vida. Quero aqui, primeiramente, louvar e engrandecer a Deus por mais este ano que se inicia, por mais essa dádiva, que Deus está nos dando. Quero aqui desejar a você um 2024 cheio da graça, do poder, da unção de Deus, que o Senhor possa abrir as comportas do céu e derramar sobre vossas vidas bênção, são graça e vitória. E essa é a primeira live aí do ano. Só antes de nós iniciarmos o momento da palavra, de trazer um texto para que a gente possa junto meditar, Não existe perdão eficaz sem humilhação. Esse é o tema da mensagem. Eu quero aqui apenas comunicar que nós estaremos fazendo as lives todas as segunda-feiras, às 11 horas da manhã. Então, todas as segunda-feiras, anote aí, às 11 horas da manhã nós estaremos por aqui para trazer uma palavra para você. Mas isso não quer dizer que durante os outros dias a gente não possa estar aí gravando alguns vídeos, no momento da palavra e colocando aí nas nossas redes sociais. O intuito, é que você possa ser abençoado com a grandiosa palavra do Senhor e que o Senhor possa realmente nos trazer, a revelação da sua palavra. Então, que esse ano de 2024, que nós estaremos juntos aí, a gente possa compartilhar muitos momentos aí, juntamente com vocês, vocês nos ajudando, compartilhando aí nas suas redes sociais, nos grupos que vocês fazem parte, levando esse evangelho, A gente tem aí, dentro do possível, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou, E de pregar a todas as criaturas, e é o que a gente tem feito, é o que a gente tem feito até esse momento. Eu quero hoje, no momento da palavra com vocês, e como é um início de ano, e até alguns dias atrás, ano passado, eu gravei um vídeo aí falando em que muitas vezes, quando chega essa época de ano, em que a gente quer uma mudança para a nossa vida, quando se termina um ano e vai se iniciar um novo ano, as pessoas, isso é do ser humano, elas querem fazer uma mudança, elas querem tomar uma postura, uma atitude, e aí elas fazem, vamos dizer assim, o seu planejamento para o ano seguinte. Vai se encerrando um ano e ela já começa a projetar o ano seguinte. E aí ela coloca vários propósitos dentro da sua rotina para que ela não tenha um ano igual ao que ela teve. Eu até disse que aquilo que é bom você tenta melhorar um pouquinho e aquele que foi ruim você tenta consertar. E a maioria das pessoas elas fazem esses projetos, esses planos. E muitas vezes eu disse aqui que nós precisamos entender que a gente não basta mudar os números, a gente precisa mudar as nossas atitudes, Porque se muda-se os números, mas se eu falo, eu quero uma mudança, mas eu continuo com as mesmas atitudes que eu tinha, com os mesmos comportamentos, com a mesma postura, com o mesmo caráter, não mudou nada. E o ano novo é isso. O ano novo é quando eu mudo aquilo que eu estava fazendo de errado e tento consertar e fazer uma nova mudança. E baseado nisso, hoje eu quero trazer você a um entendimento dentro da palavra de Deus a respeito que o perdão eficaz tem que ter humilhação. As pessoas muitas vezes hoje elas vão remoendo coisas que aconteceram talvez há muitos anos atrás e ela vai levando de ano em ano isso. Muitas vezes as pessoas elas viveram circunstâncias, pessoas que foram machucadas, pessoas que têm cicatrizes, pessoas que ainda carregam com ela traumas talvez lá da infância. E nós vamos aprender dentro de um texto que existe um momento na nossa vida que nós precisamos deixar isso de lado e tentar viver as coisas novas que Deus tem para nós. Há um texto, se você começar a estudar ali praticamente o capítulo 30 do livro de Gênesis, até chegar ao capítulo 33 ali, vai
falar de uma história de dois irmãos que desde o ventre da mãe eles já não se davam, eles brigavam, principalmente pela sua primogenitura, né? A Bíblia diz que Esaú e Jacó, eles viveram a sua adolescência brigados. A Bíblia diz que um dia Isaac ele quis abençoar o seu primogênito. E Rebeca, ouvindo isso, que Isaac queria abençoar Esaú, convenceu, induziu Jacó a cometer alguns erros na vida dele, que teve consequências na frente. E Rebeca induziu Jacó a cometer erros, principalmente direcionados a Isaac, seu pai, ao seu irmão Esaú e principalmente a Deus. E a Bíblia diz que Isaac queria abençoar o primogênito, porque ele já estava na sua velhice, ele já estava sabendo que estava perto da morte. E Rebeca convenceu Jacó de enganar tanto Esaú como Isaac e ser abençoado no lugar de Esaú. E quando a Bíblia diz que quando Esaú ficou sabendo, ele disse: olha, quando o pai fechar os olhos, em outras palavras, quando o pai, Deus o recolher, quando ele morrer, eu vou matar você. E Rebeca mais uma vez convence Jacó de fugir da presença de Esaú e ir para um outro lugar, para a casa de seu tio Labão, e conviver ali até que a poeira abaixasse. Mas a gente vê aqui que é erro em cima de erro. Primeiro, Jacó concordando com Rebeca, enganando Isaac, principalmente Esaú. A oportunidade que Deus deu a ele, de quando Isaac perguntou quem era que estava chegando, né, com o alimento lá, com o cozido que ele havia feito, ele teve a oportunidade de dizer que era Jacó, não era o Esaú. E depois, quando Rebeca incentiva ele de fugir para a casa do seu tio Labão, ele poderia ter dito: não, vou ficar, vou corrigir meu erro, né, não é certo. E aí a gente vai ver o preço que ele vai pagar lá na frente por tudo isso. Vai trabalhar lá 7 anos para se casar com Raquel e acaba se casando com Lia ou Leia. E aí ele tem que trabalhar mais 7 anos para casar com a mulher que ele queria casar. Então foram 14 anos jogados praticamente fora, né? Mas em busca do objetivo que ele queria, que era casar com Raquel. Mas nesse contexto todo eu quero chegar aonde ele vai se encontrar com Esaú depois de 20 anos. A Bíblia diz que depois de 20 anos, passado 20 anos, um dia eles vão se encontrar. Deus vai falar com Jacó, dizer: Jacó, volta para a tua família lá. Existem coisas que você precisa corrigir lá. Existem coisas que você precisa acertar lá. E Jacó, ele vai voltar, mas ele vai voltar com medo. Ele vai voltar com receio, porque ele sabe dos seus erros. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é que quando no livro de Gênesis, no capítulo 33, no versículo 4, a Bíblia diz que Esaú e Jacó se encontram depois de 20 anos. Mas a reação de Esaú é a que surpreende Jacó. Porque Jacó está esperando um Esaú brabo. Jacó está esperando um Esaú com sangue nos olhos, com a faca nos dentes. Jacó está esperando Esaú vingar e cumprir aquela promessa que ele havia feito lá atrás: eu vou matar você quando o pai morrer. Porque ele havia enganado Esaú, enganado Isaac, e talvez no coração de Esaú ainda guardava aquela mágoa, aquele rancor, porque as pessoas que são ofendidas, elas dificilmente conseguem esquecer, e aqueles que ofendem muitas vezes nem se lembram mais. E no livro de Gênesis, no capítulo 33, no versículo 4, a Bíblia diz que Esaú, quando viu Jacó, ele correu ao seu encontro, o abraçou, agarrou em seu pescoço e o beijou. E aqui eu quero te chamar a tua atenção para aquilo que eu disse, que muitas vezes nós vemos pessoas, e nós somos assim, remoendo coisas do passado, trazendo aqueles traumas, trazendo aquelas, muitas vezes, polêmica, trazendo muitas vezes aquelas ofensas, trazendo muitas vezes aquelas coisas que as pessoas falaram, disseram, colocaram. Pessoas que muitas vezes ela deixa o seu coração cheio de coisas que não agradam a Deus, porque elas se sentiram ofendidas, e faz parte do ser humano. E aqui a gente vai ver um Esaú dando uma lição de vida para
nós como igreja de Jesus Cristo. Ele, em nenhum momento, ele acusou Jacó, em nenhum momento ele falou da primogenitura deles, em nenhum momento ele cumpriu a promessa que ele havia feito de matar Jacó, em nenhum momento ele jogou na cara de Jacó que Jacó tinha enganado ele, enganado seu pai, enganado a sua família. Em nenhum momento você vai ver Esaú jogando na cara de Jacó, né, aquilo que ele havia feito com ele. Em nenhum momento você vai ver Esaú falar: olha, você foi uma pessoa perversa, uma pessoa safada, uma pessoa nisso, uma pessoa naquilo. Pelo contrário, ele beijou Jacó, ele abraçou Jacó. Porque o que passou para Esaú não importava mais. Ao invés deles falarem das suas advertências lá atrás, das suas advergências lá atrás, perdão, ele preferiu falar das suas vitórias e conquistas que eles tiveram. Ao invés deles falar do assunto mal resolvido lá atrás, eles preferiram falar daquilo que Deus havia feito na vida de ambos. Ao invés deles colocar as suas advergências na mesa e dizer assim, ó, vamos corrigir aqui, vamos ver olha o que você me fez aqui, ô Jacó, você fez isso, você fez aquilo, você deixou de fazer isso. Não, em nenhum momento Esaú tocou no assunto, em nenhum momento Esaú atacou Jacó. Pelo contrário, ele começou a falar das suas vitórias, das suas conquistas. Jacó começou a falar das suas bênçãos, da sua família, dos seus filhos. Apresentou a Esaú seus filhos, tanto com Lia como com Raquel. E Esaú foi falando também da sua família, falando das suas conquistas. E eles preferiram viver um presente onde eles falavam de bênçãos e de conquista, do que levar aquele encontro depois de 20 anos falando de brigas, falando de coisas que já haviam acontecido, de coisas que já tinham ficado no passado, e que você talvez vai dizer, irmão, mas existem coisas no passado que nós precisamos resolver no presente. Sim, existe, mas existem coisas que já foram resolvidas, tem coisas que já foram conversadas, mas volta e meia as pessoas ficam colocando de volta, volta e meia as pessoas ficam falando de novo, volta e meia as pessoas ficam acusando de novo, volta e meia as pessoas passam na televisão, lá, você foi assim, ó, você fazia assim. Então ela tem vamos dizer assim, uma convicção de apresentar aquilo que não edifica mais, ao invés de começar a viver as coisas presentes que Deus tem, de contar. Você já viu aquelas pessoas que muitas vezes ela não fala daquilo que Deus fez na vida dela, das conquistas, das vitórias, ela fala daquilo que Deus não fez. Eu estava orando por isso e não aconteceu. Eu estava buscando isso e não se realizou. Eu estava com um propósito nisso e Deus não me abençoou. Ela prefere falar do passado, falar das coisas que não aconteceram, do que glorificar a Deus nas coisas que Deus tem feito. Então, esse momento da palavra hoje, eu quero que você reflita e entenda e pegue como exemplo o próprio Esaú e Jacó aqui em Gênesis capítulo 33, versículo 4, quando eles se encontram 20 anos depois. Eles não querem saber do passado, eles não querem saber do que ficou lá atrás, eles querem viver o presente e contar suas bênçãos e conquistas que diante de Deus a fez. Então, muitas vezes nós preferimos falar do passado, muitas vezes nós preferimos ficar remoendo do passado. Eu sei que pessoas têm traumas, eu sei que pessoas têm cicatrizes, eu sei que pessoas elas têm dificuldade muitas vezes de se livrar do passado, mas ela tem que entender que existe um presente aonde vai se tornar um futuro e procurar viver aquilo que Deus tem feito no seu presente, porque o que passou você não tem como corrigir. Você pode melhorar para não errar de novo, mas aquilo que já aconteceu, palavras que são lançadas ao vento não voltam mais, palavras que você não consegue pegar de volta. Muitas vezes você lança palavras, seja de bênção ou seja de maldição, que você depois que falou, não tem como você pegar de volta. Então, nós precisamos entender que nós precisamos parar de ficar remoendo coisas do passado e tentar viver as coisas boas do presente que Deus tem para nós. Aprender com Esaú e Jacó, que ao invés, talvez, do pensamento de muitos ali naquele momento, agora eles vão se acertar. Agora eles vão, cada um vai pegar uma espada aqui e vão lutar. Pelo contrário,
Eles se abraçaram, se beijaram e falaram, vamos falar do que Deus fez na nossa vida. Aquilo que passou, passou. Né? Aquilo que aconteceu, já aconteceu, não tem volta, você já fez, Deus já te perdoou. Vamos viver o presente, vamos desfrutar daquilo que Deus tem nos dado. Ao invés de nós ficar perdendo tempo falando de coisas de maldição, perdendo tempo falando de coisas que só vai atrair coisas ruins, vamos falar daquilo que Deus tem agora. Vamos desfrutar agora do bom, do melhor que Deus tem para nós. E foi o que Esaú e Jacó fizeram. Foram desfrutar da abundância que Deus havia dado na vida de ambos, ao invés de ficar remoendo coisas do passado. Muitas vezes nós vamos ficar remoendo coisas lá de 2023, ou de 2022, ou de anos atrás, que só vai atrasar a nossa vida no casamento, a nossa vida no trabalho, a nossa vida com nossos filhos, a nossa vida no ministério, vai atrasar a nossa conduta e postura com Deus, porque nós vamos ficar sempre olhando para as cicatrizes que nós temos na nossa pele e dizendo, olha, isso aqui aconteceu porque já me fizeram isso. Muitas vezes nós vamos ficar olhando para as feridas, ao invés de nós olhar para a solução da cura das feridas. Então que você nessa manhã entenda e compreenda que o perdão eficaz mesmo precisa de humilhação. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus, perdoar. Às vezes a gente vai ter aquele pensamento assim, irmão, presbítero, irmão Silvio, eu até perdoo, mas é a pessoa lá e eu cá. É como se Jesus olhasse para mim, para você e falasse, meu filho, eu também te perdoo, só que é eu no céu e você no inferno, né? Então a gente precisamos compreender isso, que as pessoas, eu sei, entendo, elas têm muita dificuldade de perdoar. Tem pessoas que elas passam a vida toda sem perdoar um irmão. Esse final de ano, onde as famílias praticamente todas se reuniram, talvez em algumas famílias, parentes não foram porque não se davam com Beltrano, não se davam com Cicrano, não se davam com fulano. Havia uma mágoa entre pais e filho, entre pais e outro tipo de parente, tio que não conversa com tio, genro que não conversa com sogro, com sogra, aquele tio não pode vir porque se eu chamar meu tio A, meu tio B não pode vir porque os dois não se combinam, e aí vive aquele confronto, mas eles nunca procuraram resolver, né? Eles preferem ficar brigados, eles preferem dividir a família, eles preferem viver em conflitos, né? E aí coloca aquelas pessoas que não tem nada a ver com isso no meio da guerra, no meio da troca de tiro, né? Vamos dizer assim, porque eles tentam apaziguar, mas se eles falam que um está certo, o outro fica brigado porque acha que é ele que está certo. E aí se você vai para um lado B, o lado A já fica brigado com você, mas eles nunca procuram resolver a situação, eles nunca procuram sentar e se perdoar. Eu não consigo perdoar, eu não consigo liberar perdão, e aí você vai atrasando o teu casamento, você vai atrasando o teu ministério, você vai atrasando o teu trabalho, você vai atrasando coisas e eu diria que você vai agregando coisas na tua vida que não tinha necessidade nenhuma de você agregar, né? Mágoa, rancor, brigas. Ao invés de viver o bom que Deus tem para a tua vida, você fica perdendo tempo com atritos. É porque você não conhece a minha família, irmão Silvio, é porque você não sabe do meu parente, é que você não sabe como é que é a minha família. Todas as famílias têm problema, todas as famílias. A minha família também, ela não é perfeita, mas a gente tem buscado na direção de Deus sempre orientar, né? Graças a Deus não tenho esse tipo de problemas hoje na minha família. De família estar brigado com parente porque não concorda com isso, né? A gente tem visto aí nos últimos anos, principalmente quando se entra política no meio, as pessoas elas se dividem, famílias brigam por causa de político, por causa de time de futebol, mas eu não vejo elas brigar para tentar corrigir os seus erros. Ela sempre coloca a culpa em A, em B, mas ela não é a culpada. O errado é o fulano, o errado é o Beltrano, mas eu nunca sou errado. Eu tenho, como cristão, como servo de Deus, eu tenho que dar o primeiro passo. Não estou dizendo que nós, como cristãos, nós somos besta, nós somos tapete do diabo, não. Eu estou dizendo que nós, como cristãos, temos que tomar, principalmente nós que temos a sabedoria e entendimento de Deus, procurar orientar essas pessoas e procurar
dá o primeiro passo. Ah, eu sou cristão, mas eu não sou besta. E muitas vezes nós, até o outro lado, que muitas vezes não serve o mesmo Deus que nós servimos, né, da nossa família, talvez quer não dar o primeiro passo, porque ele diz, não, se ele vir falar, eu vou tentar resolver. E nós, achando que nós somos o super cristão, não vou dar o braço a torcer. E muitas vezes a nossa família acaba ficando muito tempo afastada, a gente acaba perdendo muito tempo, e muitas vezes nós precisamos tomar o primeiro passo. Esaú e Jacó tomaram o passo, foram ao encontro, e o texto em Gênesis 33:4 diz que quando eles se encontraram, eles não ficaram aí remoendo o passado, pelo contrário, eles se abraçaram, se beijaram e falaram das bênçãos e das conquistas de Deus na vida deles. Então que você fique com essa palavra nessa manhã, e que você possa refletir daquilo que Deus tem feito na tua vida, daquilo que Deus possa fazer na tua vida. Eu sei que muitas pessoas, elas carregam traumas, carregam cicatrizes, carregam feridas, muitas vezes feridas já fechadas, e volta e meia ela fica remoendo sobre essa ferida, lembrando o que foi essa ferida. O que passou, passou, vamos viver o bom e o melhor que Deus tem para a nossa vida. Se você precisar perdoar alguém, perdoe. Ah, mas foi a pessoa que me fez algo. Não. Dá o primeiro passo. Fala, ó, eu te perdoo. Eu quero te pedir perdão. E aí a pessoa vai ficar assim, mas era eu que deveria pedir perdão a ela. E ela está pedindo perdão a mim. Dá o primeiro passo que você vai ver como Deus vai agir do alto céus. Que você possa ficar com essa palavra nessa manhã. Lembrando que segunda-feira que vem nós estaremos aqui ao vivo novamente. Toda segunda-feira fazendo essa live. E durante a semana aí eu vou estar gravando alguns vídeos aí no Momento da Palavra e colocando para vocês nas redes sociais. Que você possa nos ajudar compartilhando, divulgando em seus grupos aí de WhatsApp, evangelizando também. Amém? Que Deus abençoe a sua vida nessa segunda-feira. Eu estou vendo que aí tem algumas pessoas assistindo, mas não apareceu para mim aqui o nome ainda. Mas que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E que você, conforme foi, eu vou respondendo depois, porque não está aparecendo aqui os nomes para mim, mas eu creio que Deus vai abençoar a sua vida grandiosamente. Amém? Lembrando só que você possa nos ajudar a divulgar aí nas suas redes sociais, compartilhando essa mensagem com todos. Para você que vai assistir depois, Deus também abençoe a sua vida grandiosamente. Obrigado por você estar conosco aí, e que esse ano a gente possa estar aí juntos, ministrando a palavra do Senhor para a honra e glória do Senhor. Eu quero aqui agradecer a cada um de vocês, que Deus abençoe essa segunda-feira de vocês, e que esse ano de 2024 seja um ano de mais perdão, mais amor, mas também seja um ano em que você busque mais anunciar as bênçãos e as conquistas que Deus faz na tua vida, do que remoer coisas do passado. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, no nome de Jesus. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.